Fala, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui de novo para mais um De Olho na Jurisprudência, onde a gente analisa alguns casos que foram destaque nas últimas semanas nos tribunais superiores. E hoje estamos especial. Hoje vai ser um De Olho na Jurisprudência especial de súmulas. Teve duas novas súmulas alteradas pelo Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, sempre fica aqui para vocês. Tá aqui, lembre-se, Thiago Simões, meu nome, sou procurador de Estado, professor de processo civil e também professor de técnicas de concurso, a FER, que é do nosso time CSA, Prof. Fer Soares e o Instituto Conecta Jus, que é quem patrocina o nosso canal. Beleza? Então, vamos sem mais delongas para as novas súmulas do STJ. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Essas súmulas, elas foram revisadas, beleza? E assim, inverteu o entendimento, beleza? A gente já vai ver isso, a gente vai ver o antes e depois, vai ver que inverteu o entendimento, tranquilo? E elas são baseadas, tá, na atenuante, beleza? Na atenuante da confissão espontânea, beleza? Só para dar aqui para vocês um spoilerzinho, tá? A confissão espontânea, o STJ considerou ela um fato objetivo. A gente vai ver o que ser um fato objetivo interfere na aplicação da atenuante ou não, beleza? Então, é a aplicação aqui do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, tá? São circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, beleza? Tranquilo? Então, a gente vai analisar a aplicação dessa atenuante na condenação, tranquilo? Então, vamos lá. Novas súmulas, beleza? A gente vai analisar aqui primeiro só, assim, prima facie. A gente vai pro tema repetitivo e depois a gente volta aqui que vai ficar mais claro. Beleza? Então, vamos dar só uma lida pra gente entender aqui o que aconteceu. Vamos lá. Súmula 645 e 630. Vamos uma por uma, beleza? Na redação anterior, falava-se que a confissão, quando fosse utilizada na formação do convencimento pelo julgador, faria com que o réu fizesse jus à atenuante, beleza? Então, somente era possível atenuar a pena quando ela fosse utilizada na formação do convencimento do julgador, beleza? Da mesma forma, era o teor da súmula 630, que falava: a incidente da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Ou seja, não dava para confessar outros fatos, só podia confessar o crime que foi condenado, entendeu? Então, na redação anterior, nós tínhamos o seguinte: tem que ser utilizado no convencimento do julgador e mais, não adianta só você confessar um fato de menor reprovabilidade, beleza? Você tem que confessar o fato que deu origem à sua condenação, beleza? Essas eram as circunstâncias que nós tínhamos anteriormente ao julgamento do tema repetitivo, beleza? Então, agora as redações das súmulas, elas completamente inverteram. Vamos ver aqui, tá? A confissão do autor possibilita a atenuante previsto no artigo 653D, independentemente de ser utilizado na formação do convencimento do julgador. Ou seja, inverteu totalmente o entendimento. Antes não precisava ser utilizado na formação, ao contrário, desculpa. Antes precisava ser utilizado na formação do convencimento do julgador, agora não precisa mais, beleza? Então não precisa mais ser utilizado na formação do convencimento do julgador, tranquilo? E na súmula 630 houve também a alteração de entendimento. Lembra? Tinha que confessar o fato em que houve a condenação. Então, no caso do tráfico de drogas, tinha que confessar o tráfico de drogas. Não adiantava confessar que a droga era para consumo pessoal, que era outro tipo penal. Beleza? Vamos ver como é que ficou a redação agora. A incidente da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, ou seja, outro fato típico, tá? Negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em menor proporção, tá? A que seria devida no caso de confissão plena, mas vai ter atenuante sim, só vai ser em menor proporção, beleza? Então não precisa mais ser utilizado no convencimento do julgador e mais, se confessar um fato típico de menor reprovabilidade, beleza, vai ser aplicada, beleza, independentemente do convencimento do julgador, de ser utilizado no convencimento do julgador, vai ser utilizado em menor proporção, tranquilo? Deu uma clareada já sabem, já estão deitando na súmula, mas vamos ver o que deu origem a essa súmula, tá? Então vamos aqui, tranquilo? Essa súmula, ela teve origem no julgamento do tema 1194, beleza? Quais foram as teses firmadas nesse tema 1194, tá?
A atenuante genérica da confissão espontânea, do artigo 65, 3D do Código Penal, é apta a abrandar pena independentemente de ter sido utilizado na formação do convencimento do julgador. Foi o que a gente falou ali na alteração do entendimento, na mudança da súmula, beleza? E mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que, e aqui vem o pulo do gato que não está na súmula, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido para a apuração dos fatos. Então, primeira coisa que você tem que saber, tranquilo? Lá na súmula não fala isso, mas aqui no tema repetitivo complementa, e é por isso que vocês têm que ficar ligado nisso, beleza? Ela não precisa ter sido utilizada no convencimento do julgador, tranquilo? Basta a confissão, a gente já vai ver que isso significa que é um fato objetivo, tranquilo? Porém, não pode ter ocorrido retratação. Se ocorreu retratação, a gente exclui essa atenuante da confissão espontânea, beleza? Porém, mesmo que tenha ocorrido retratação, a gente ainda tem uma hipótese ali que é possível aplicar, tá? Seria possível aplicar, mesmo com retratação, desde que, nesse último caso, a confissão tenha servido à apuração dos fatos, beleza? Então, a regra é, não precisa ser utilizada no convencimento do julgador, desde que não haja retratação, beleza? Se tiver retratação, exclui a atenuante, beleza? Porém, se ela foi utilizada na apuração dos fatos, aí, mesmo assim, mesmo que tenha ocorrido retratação, a gente pode aplicar a atenuante, beleza? Essa é a tese número 1, tá? A tese número 2, a atenuante deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso de agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstâncias excludentes de tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. É exatamente o que a gente falou ali sobre o crime de tráfico de drogas, beleza? Então você tem um crime maior, mais pesado, beleza? Que é o crime de tráfico de drogas, e a parte vem e confessa que ela tinha a droga para uso próprio, que é um crime de menor reprovabilidade, de menor pena, beleza? Nesse caso, a confissão não pode ser utilizada como plena, beleza? Ela vai diminuir a pena em menor proporção, beleza? Mas ela vai ser sim considerada, e lógico, considerando tudo que a gente já falou ali na tese anterior. Então, não precisa ter sido usado no convencimento do julgador, mas não pode ter ocorrido retratação. Apenas pode ser utilizada quando há retratação, se ela for utilizada, tá, na apuração dos fatos. Beleza? Tranquilo? Então vocês já entenderam a lógica por trás da súmula, que foi esse tema 1194. Agora vamos entender só o porquê que houve essa mudança de entendimento do STJ, beleza? A ratio decidente de julgado é a seguinte, tá? A confissão é fato objetivo, independe dos motivos que levaram o autor a fazê-la. E por ser fato objetivo, também independe de ter sido utilizado na elucidação dos fatos. Assim, havendo condenação e havendo confissão, deve-se atenuar a pena. Beleza? Essa é a ratio decidente do julgado. Tranquilo? E aqui eu trouxe uma frase que foi utilizada no próprio julgado para que vocês entendam a lógica por trás de tudo isso. Beleza? Ou seja, mesmo que o fato apurado tenha sido filmado, o agente tenha sido preso em flagrante e existe uma série de outras provas suficientes, então assim, a confissão seria desnecessária, né? A confissão deve ser tratada como fato objetivo apto a ensejar a atenuação da pena, diante da inexistência de qualquer contrapartida pelo legislador, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a delação premiada. Beleza? Então, é isso. Beleza? Então, fica sempre aqui o convite para vocês, para ingressarem no nosso grupo CSA para Todos, que é onde a gente traz inúmeras outras informações, além de todo o conteúdo que a gente traz aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Um grande abraço e até a próxima semana.